Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o evangelho deste sábado, dia 5 de outubro. Nós estamos na 26ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 10, versículos de 17 a 24. Voltaram contentes então os 72, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Respondeu-lhe Jesus: Eu via Satanás caindo do céu como um raio. Eu vos dei o poder de pisar em serpentes, escorpiões e em toda a força do inimigo, e nada vos fará mal. Mas ficai alegres, não tanto porque os espíritos se vos submetem, e sim porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento exultou Jesus de alegria no Espírito Santo e disse: Eu vos bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque estas coisas que escondestes aos sábios entendidos, vós as revelastes à gente simples. Sim, Pai, porque assim foi de vosso agrado. O Pai me entregou todas as coisas, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais uma semana. Que evangelho lindo, não é? Que maravilha de evangelho. Nos recordemos, no início da semana, Jesus enviando 72 discípulos e dando a eles autoridade, orientação. Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos, e dava as orientações de como eles deveriam fazer a missão deles. Aqui, São Lucas está dizendo que eles estão retornando da missão felizes da vida, porque conseguiram fazer tudo aquilo que Jesus disse que eles fariam. Mas presta atenção, notemos que Jesus chama atenção. Olha como Jesus era inteligente, né? Que maravilha! Jesus é tido como um dos seres humanos, humanamente falando, como um dos homens mais inteligentes que passou por esse planeta. Jesus percebe a soberba deles ao retornar. Na fala deles, veja, a missão deu tudo certo, conseguimos fazer tudo aquilo que o Senhor disse que faríamos, e eles voltaram felizes porque eles conseguiram dar autoridade e o demônio obedeceu a eles. Isso é pecado de soberba. Então, a missão foi maravilhosa, mas já voltaram pecando. Então, na hora, Jesus percebe isso e corrige, né? Ficai felizes, contentes, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque vossos nomes estão escritos no céu. Então, quando nós, no exercício da nossa missão, fazemos aquilo que o Senhor nos manda fazer, a gente não tem que se vangloriar disso. Quem é do ministério, por exemplo, de cura e libertação, que eu conduzi oração, que na oração que eu fiz, muitas pessoas, olha, presta atenção na fala, que na oração que eu fiz, muitas pessoas repousaram, que na oração que eu fiz, muitos demônios foram expulsos. Pecado da soberba. Você está atribuindo a você aquilo que foi feito, não é você, né? E muitas coisas são feitas no exercício da missão de muitas coisas são feitas pela carne, não pelo Espírito. Então Jesus, capta isso, percebe e chama a atenção deles. Vocês não têm que se vangloriar porque deram a autoridade, ordem, e o demônio se submeteu à ordem que vocês deram. Não é por causa disso, mas porque vocês fizeram a vontade de Deus, e porque fizeram a vontade de Deus, o nome de vocês está escrito lá no céu. Ora, meus queridos, o retorno dessas pessoas felizes desta maneira, porque foram obedientes a Jesus, fizeram exatamente aquilo que Jesus disse para eles fazerem. Quando nós somos obedientes a Deus, as coisas acontecem. A alegria vem, a graça acontece, o amor de Deus, o Espírito Santo de Deus nos toma conta, as pessoas à nossa volta são ajudadas,
a vida das pessoas é transformada, a alegria nos envolve, tudo muda, tudo fica mais bonito, mais alegre, mais prazeroso, prazeroso no sentido de uma vida em Deus, né? Não de prazer mundano, não de prazer da carne. Tudo fica mais prazeroso de se fazer, de se viver, quando nós somos obedientes a Deus. E aí, também, por que eu comecei dizendo que o Evangelho é maravilhoso? Pela oração que Jesus faz. Então, ele vê os discípulos chegando felizes, radiantes. Houve esse pecado, né, da soberba, mas Jesus ali já percebeu, corrigiu, corrigiu orientando eles, né, e ele foi resolvido. E aí, naquele momento, o que é que Jesus faz? Ora, eleva uma oração a Deus, agradecendo ao Pai por aquele momento, pelo que aconteceu, pelas pessoas que foram alcançadas, por aqueles discípulos missionários que estão chegando com a missão cumprida, por aquilo tudo que aconteceu ali, né? Que maravilha, né? Que nós possamos também fazer como esses discípulos, ao receber um chamado do Senhor, dizer sim para Ele e viver na obediência, deixando o Espírito Santo de Deus nos conduzir para não fazermos aquilo que é a nossa vontade, né? Mas fazermos aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer através de nós, vivendo na obediência para que tudo corra ou ocorra, aconteça segundo o querer, o propósito de Deus, e as pessoas sejam alcançadas, o mundo conheça a Deus, quem é o Senhor, né? A vida das pessoas seja mudada, transformada, e também a nossa. Seja esse testemunho desses discípulos, esta oração que Jesus eleva ao Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, mas aquele que vive em comunhão com o Filho, vive na obediência, diz sim para o Senhor, pode viver essa experiência e, pode viver essa experiência e pode conhecer o Pai, assim como o Filho conhece. Nossa, que Evangelho maravilhoso! Que nós vivamos então a obediência, digamos sempre sim a Deus, porque Deus tem sempre o melhor para nós, ainda que a missão pareça difícil, talvez desses 72, algum deles tenha achado no primeiro momento, mas é tão longe, mas esse lugar, as pessoas são tão difíceis, tão complicadas, mas foram. Ainda que pensemos num primeiro momento desta forma, digamos sim para Deus, porque Deus sempre tem o melhor para nós, sempre. E Deus sempre fará o melhor para nós. Então que sejamos obedientes para vivermos esta experiência, esta alegria que esses apóstolos hoje estão experimentando por terem obedecido, cumprido, feito tudo exatamente como o Senhor diz para eles fazerem. A obediência fez os santos da nossa igreja. As coisas darão certo na sua vida quando você for obediente ao Senhor. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.